Eu já mostrei aqui uma técnica para dar a impressão de que os olhos são maiores, mais abertos, e hoje eu vou mostrar uma técnica para a gente fazer exatamente o contrário e dar a impressão de que os nossos olhos são menores e um pouquinho mais alongados. Antes de qualquer coisa, se você ainda não me segue aqui, por favor, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal para me ajudar e apoiar o meu trabalho. Essa dica de vídeo quem pediu foi uma inscrita, já faz muito tempo, eu não lembro o seu nome, me desculpa, e desculpa inclusive por demorar tanto tempo para gravar esse vídeo, mas eu só tô conseguindo agora. E eu vou mostrar alguns truques de maquiagem para você dar a impressão de que os seus olhos, ou seu olhar, ele é um pouquinho menor e mais alongado. Já vou falar que eu vou dar o meu máximo, eu não sei se vai ficar tão nítido, né, o efeito da maquiagem aqui no meu rosto, porque eu não tenho essa característica. Normalmente quem deseja, né, dar essa impressão de que os olhos são menores são pessoas que têm um grande espaço de pálpebra, que é esse espaço que fica entre o seu cílio e a sua sobrancelha, e claramente o meu espaço de pálpebra ele é mínimo, ele é quase inexistente, o que é terrível para uma maquiadora. E normalmente também quem tem os olhos maiores costuma ter o globo ocular, né, o ossinho que fica aqui no olho, bem marcado, que também não é o meu caso. Eu tenho inclusive o oposto, que é um inchaço aqui na pálpebra, você nem vê o meu osso. Então eu não seria a modelo mais indicada para ilustrar essas técnicas de maquiagem, mas se você replicar a técnica aí no seu rosto, eu acredito que vai dar certo. Eu só não sei se vocês vão conseguir realmente ver aqui no meu rosto tanto o resultado, tá? Mas as técnicas eu te garanto que se você reproduzir na sua casa, você vai chegar num resultado bacana. Chega de enrolação, vamos dar aquele zoom pra gente começar esse tutorial. Bom, eu vou começar bem do comecinho hoje, porque eu acabei de pingar colírio e essa região dos meus olhos, ela fica muito ressecada por causa do colírio. Eu vou reforçar a hidratação com o creme restaurador da Sinestesi, que inclusive eu uso em todas as minhas clientes. E eu sempre falo aqui que é muito bom pra você usar antes da maquiagem. Ele, além de ser um tratamento, porque ele tem antioxidantes, ele também funciona como um ótimo primer aí para você depois fazer a sua pele. Ele aumenta a duração da base, a pele fica com um aspecto mais bonito, mais natural. Vou passar um pouquinho aqui na testa, que eu estou sentindo a minha testa um pouquinho mais ressecada, que é meio bizarro porque minha pele é oleosa, mas hoje eu estou achando que ela está um pouquinho mais ressecada. Meu cabelo está um pouco rebelde hoje porque ele está ainda um pouco molhado e eu saí na chuva, o que é péssimo para quem tem cabelo cacheado, né? Porque o frizz ele vem assim com força. Eu sempre também cubro esta minha olheira, que é claramente muito mais escura, antes de fazer a sombra. E eu gosto de fazer o quê? Quando eu passo hidratante, ele ainda está meio molhado. Inclusive, vou molhar um pouquinho mais o meu dedo, porque eu gosto de aplicar o hidratante com esse molhadinho Ai, meu Deus, gente, tô parecendo idosa falando. Eu gosto de aplicar o corretivo com este molhadinho do hidratante. Então, eu dei mais uma umedecida aqui no canto do meu olho e no meu dedo. E eu vou usar como corretivo esta base da Kryolan, que eu uso também como corretivo, e eu vou pôr aqui com o dedo mesmo, aqui nesse cantinho interno. Lembrando que para corrigir você sempre usa um corretivo do seu tom de pele. Se você usar um corretivo mais claro, você vai iluminar e não corrigir. E se você está iluminando uma olheira, você está fazendo o quê? Isso mesmo, você está dando mais destaque para essa olheira. Ó, fazer assim com a região, né, molhadinha ainda do hidratante, fica muito mais natural o efeito do produto, né, aqui no caso do corretivo, e muito mais fácil de espalhar e de esfumar. Outra coisa que eu sempre tenho que fazer quando eu vou passar uma sombra no meu olho, na minha pálpebra, é usar primer, porque eu tenho aqui, quem sabe, assiste meus vídeos já sabe, né? Eu tenho a famosa pálpebra coberta, caída, gordinha, flácida, e se eu não passo primer, dura 3 segundos qualquer sombra que eu use. Então eu vou passar este primer aqui da MAC, que é um primer que eu gosto bastante, mas ele não dá pra você passar antes do corretivo, porque ele esfarela o corretivo. Então eu tenho que passar primeiro o corretivo e depois esse primer. Eu passo uma quantia bem pequenininha, que eu também sempre falo aqui. Primer não é pra você passar que nem você molha o rosto com água, porque senão ele esfarela e deixa a sua maquiagem feia, ao invés de te ajudar
aumentar a durabilidade da sua maquiagem. E agora sim, Brasil, vamos começar aí. Então, nosso objetivo é o quê? Dar a impressão que os nossos olhos são menores e mais alongados. Então, a gente tem duas técnicas diferentes, tá? Você pode fazer sua parte do alongado e você pode fazer sua parte do menores, ou você pode fazer as duas juntas. Eu vou mostrar quais paletas eu estou usando, mas o importante aqui é que você entenda o conceito, não vai ser a paleta e nem necessariamente a cor, tá? É mais a técnica que vai te ajudar a reproduzir esse tutorial em casa. Então vamos lá, tem uma regra absoluta, na verdade a maquiagem tem algumas regras absolutas, por exemplo, é muito mais fácil você tirar do que você acrescentar produto, então comece sempre pondo pouco produto e se você precisa você vai aumentando, porque vai ser mais fácil. Se você está fazendo uma automaquiagem, é muito melhor você fazer a pele por último, porque se cair sombra aqui no seu rosto, você pode passar um lencinho demaquilante ou até mesmo um demaquilante e tirar o que caiu. Se a sua pele já estiver feita, a sombra vai grudar na sua pele, vai ser muito difícil para você tirar depois. Esta aqui que é a mais importante pra gente agora. Na maquiagem, tudo que é claro, cintilante e com brilho chama a atenção, dá destaque e projeta aquela região do rosto para frente. Por isso que a gente usa iluminador aqui, normalmente neste ossinho do rosto, para enfatizar esse ossinho e projetá-lo mais para frente, dando a impressão que a gente tem ele mais marcado. Por que eu estou falando isso? Porque se você quer dar uma impressão de que os seus olhos são menores e você me pega uma sombra cintilante ou com brilho e passa aqui assim, ó, esta região vai saltar, vai ficar projetada, vai ter ênfase e aí, consequentemente, você vai dar a impressão de que ela é maior, tá? Então, para quem busca diminuir os olhos com a maquiagem, o cut crease, por exemplo, é uma péssima técnica, porque normalmente no cut crease você põe aqui uma cor mais clara e aqui em cima, que é onde seria o côncavo, que é o ossinho do nosso olho, você põe uma cor mais escura. Então, você dá uma grande ênfase aqui para a pálpebra móvel, tá? Que é onde fica aqui em cima do nosso olho, e que quando a gente pisca, se mexe, tá? Ah, então eu só tenho olho grande, eu não posso usar a sombra clara ou cintilante ou com brilho? Não, mas se você quer fazer uma maquiagem que pareça que o seu olho é menor e você colocar uma sombra cintilante aqui na sua pálpebra móvel, você vai conseguir o efeito contrário. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sombra que não seja tão clara, isso não significa que você precisa passar preto, tá? Inclusive, normalmente quem tem o olho muito fundo e passa sombra preta, dá a impressão que o olho fica mais fundo ainda, porque o preto é o que? É uma cor escura, e a cor escura dá a impressão de profundidade. Então, não precisa ser um preto, pode ser um marrom, pode ser um roxo, pode ser até um rosa mais fechado. Evite apenas as cores muito claras. O que seria uma cor clara? Um branco, deixa eu ver se eu tenho uma cor clara aqui pra mostrar, peraí. Tô aqui com a minha paleta da Catherine Hill, sempre falei errado. Ó, todas essas, essa aqui não, tá? Porque esse aqui é um marronzinho, até dá. Todas essas cores aqui em cima, que são bem claras, e até esta aqui talvez vão saltar os seus olhos, tá? Então evite essas cores. Até ver que essa aqui, por exemplo, deixa eu até vir mais perto. Isso aqui é uma sombra opaca, ela nem tem brilho, mas ela é muito clara. Então se você usar uma sombra assim, vai saltar os seus olhos, vai projetar pra frente, tá? O que não vai saltar os seus olhos? Essa aqui, ó, aqui a gente tem uma sombra clara, que você pode usar de dia, mas ela não vai saltar os seus olhos. Esta aqui, até essa aqui, ó, que tem brilho, você consegue fazer. Essa aqui, esta aqui, e enfim, já deu pra entender o recado, né? Então, é mais ou menos esse raciocínio lógico que você tem que fazer se você busca este efeito, tá? Então, eu vou começar a minha paleta da Naked aqui, só porque ela tem tons bem neutros. E eu vou fazer essa maquiagem com tons neutros pra ficar uma maquiagem mais de dia a dia, tá? Mas aí, como eu falei, é a técnica que você tem que prestar atenção. Eu vou começar aqui com este marrom, que é um marrom bem neutrinho, e aqui no caso ele não tem brilho. Peguei aqui um pincel de esfumar, e aí eu vou começar aqui da raiz dos cílios, aplicando esta sombra. E aí, gente, vai vir uma coisa que é muito difícil pra eu fazer. Você, minha amiga, meu amigo, que tem o olho grande, você quer dar o efeito contrário, que seu olho é menor, você não vai subir muito a sua sombra.
Então você vai fazer o contrário do que todas as blogueiras falam, que é o quê? O esfuma até o côncavo. Você não vai esfumar até o seu côncavo, você vai esfumar para baixo do seu côncavo. Novamente, o côncavo é o ossinho do seu olho. Não confunda o côncavo com a pálpebra móvel. A pálpebra móvel é esta pelinha que se mexe quando você pisca, que fica em cima do seu olho. O côncavo é o osso, que ele fica mais em cima do seu olho. No meu caso, o meu côncavo ele vem até basicamente a minha sobrancelha. O meu côncavo tá aqui, ó, quase colado na minha sobrancelha. E como eu tenho a pálpebra caída, se eu não subo bem a minha maquiagem, ela não aparece. Então por isso que pra mim, assim, isso é uma coisa meio antinatural eu fazer, tá? Eu estou tentando fazer aqui, vamos ver se eu consigo. E como deu pra ver também, eu estou passando esta sombra aqui em todo o meu olho. Eu tô indo aqui desde o cantinho, não precisa agora nesse momento fazer aqui o canto, porque a gente vai fazer ele depois, até o final. E o esfumando, você simplesmente traz o seu pincel, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí já pra você, então primeiro, pra gente diminuir o olho, uma sombra que não seja clara, pode até ter brilho, mas preferencialmente opaca, você vai esfumá-la até embaixo do seu côncavo, você não vai chegar no seu côncavo, porque quando você sobe no côncavo, você aumenta mais o seu olhar, tá? E agora pra gente já começar a dar uma esticada no olhar. Se você parar a sombra aqui, onde eu parei agora, no finalzinho aqui do cantinho externo do seu olho, você vai dar a impressão que seu olhinho ele é mais amendoado, mais redondinho. Se você quer dar a impressão que ele é mais puxadinho, o que você vai fazer? Você vai pegar essa sombra que você está usando e vai esfumar pra fora. Pode ir pra fora mesmo aqui, ó, sem medo. É pra sair da região aqui dos olhos, tá? Que você está aqui com a sombra alongando esta região e isso vai te ajudar a dar essa impressão que o seu olhar ele é mais alongado. Como eu não posso subir muito a minha sombra, eu vou pegar um pincel menorzinho aqui para esfumar esse marcadinho que ficou. Esse pincel tá limpo, ele é menor, eu estou tentando passar sem subir muito essa sombra. E agora eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado, que vai ser muito difícil para mim, porque como eu disse, como a minha característica não é ter o olho grande, não que meu olho seja pequeno, tá? Porque eu já falei também que não é o tamanho do seu olho que importa na maquiagem, é o tamanho da sua pálpebra. E a minha pálpebra é pequena, então eu estou habituada a usar a técnica oposta, de subir bem a minha sombra para dar a impressão que eu tenho mais espaço de pálpebra e isso consequentemente amplia, né? Isso aumenta o meu olhar. Vocês estão vendo que eu falei que é uma sombra escura, mas escura no sentido de não ser uma sombra branca muito clara. E eu estou usando uma sombra super clarinha, assim, super discretinha, que é esse marronzinho, que é justamente pra vocês verem que dá pra usar isso no dia a dia, você não precisa fazer um olho preto. De novo aqui eu com o meu pincelzinho mini, pra dar essa esfumada. Não sei o que acontece, meus pincéis somem bem na hora que eu venho gravar. Eu vou pegar um pincel pequenininho, este aqui, e agora a gente vai colocar um pontinho de brilho. Então agora sim você pode usar a moto, passa a moto. Agora sim você pode usar uma cor clara ou com brilho aqui no cantinho interno. Eu vou pôr esta cor aqui, que não está focando, foca aqui, que ela é clara e com brilho. Peguei o pincel pequenininho para eu conseguir colocar exatamente onde eu quero, e eu estou colocando na parte de cima e na parte de baixo do meu olho. Coloquei bem pertinho da raiz dos cílios, tá? E aí, eu vou usar esse mesmo pincel, não deveria, mas eu vou usar. Eu vou pegar o mesmo marronzinho que eu passei em cima com esse pincel e eu vou esfumar aqui embaixo. Aí, gente, aqui, cuidado, tá? Tem um outro vídeo meu aqui que eu ensino a deixar o olho bem maior, justamente maquiando aqui embaixo. Qual que vai ser a diferença? Você não vai fazer esta sombra aqui muito larga, você vai tentar fazer ela mais fina, só que ao mesmo tempo não é pra você pegar um lápis e fazer um traço duro aqui sem ficar esfumado, que vai ficar feio, tá? Então não esfuma muito pra baixo, tenta esfumar bem retinho aqui a sua raiz dos cílios, pra criar uma sombrinha leve. Isso aqui também é dispensável, tá? Eu vou fazer bem de levinho aqui, pra não ficar muito over, muito exagerado. Não sei o que deu em mim hoje, que eu inventei de falar inglês. Mas assim, é só pra dar um charminho, tá? E aí também, pra gente ir na questão de alongar os olhos, eu gosto de pegar aqui o final e dar uma puxadinha assim, quase como se fosse um gatinho, só que não, pra emendar um no outro. Mas vocês estão vendo que assim, ó, é tão clarinho as cores que mal está aparecendo aqui, tá?
O que eu vou fazer agora? Vou pegar um outro pincel menorzinho e eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura, que no caso vai ser esse marrom aqui, ó. E ele tem brilho novamente, tá? Com essa cor mais escura, eu vou pôr aqui, ó, no cantinho externo, perto da raiz dos cílios. E eu vou esfumar também aqui mais pra baixo, tá? Não vamos subir muito essa cor. Então eu tô vindo de fora pra dentro no meu olho. E aí quando eu ver que já esfumou bem aqui, aí eu vou pegar e vou puxar um pouquinho pra fora. Eu seguro aqui, porque a minha pálpebra está mega flácida. E se eu não fizer isso, ela vai ficar sambando e eu não vou conseguir esfumar. Pegar aquele pincel maiorzão, porque ele vai ser mais fácil de eu esfumar, de puxar isso aqui pra fora. E aí a mesma coisa do outro lado, tá? Esse pincel, estou usando um pincel menor aqui para eu ter mais controle, porque quanto menor o pincel que você usa, maior o controle que você tem da onde você está passando essa cor. E aí depois eu venho com um pincel maiorzão para eu conseguir puxar isso aqui pra fora. Aqui, gente, ficou manchado, eu acho que foi o primer. Eu tô pegando um outro pincel limpo pra esfumar, pra ver se sai, mas eu acho que não vai sair, porque uma vez que marca, já era. Bom, vamos lá. Seguindo, vamos seguir em frente. Se você ainda gosta de passar o lápis na linha d'água, deixa eu baixar aqui pra pegar. Eu recomendo que você não use um lápis bege claro, porque o lápis bege claro, ele vai deixar o seu olho ainda maior. Então use um marrom, como eu vou usar aqui, ou um preto, ou se você não gostar de usar lápis na linha d'água, não use nada, tá? Ó, isso fica bem discretinho. Delineado. Você não precisa fazer, ninguém é obrigado, na verdade. Mas, se você for fazer e você quiser deixar os seus olhos menorzinhos, eu recomendo que você faça um traço bem fino. E aí eu sei que isso é muito difícil, principalmente quando a gente tá aprendendo a se maquiar. Deixa eu dar um gole d'água que eu fiquei com muita sede. Inclusive, bebam água, porque faz muito bem pra pele. Eu sei que quando a gente tá aprendendo a se maquiar, é muito difícil fazer um delineado muito fino. Então o que eu vou te recomendar? Você vai pegar um pincel chanfrado, que são esses aqui, ó, que tem as cerdas bem achatadinhas e juntinhas, porque aí ele fica mais duro. E aí você vai pegar uma sombra preta, da cor que você quiser o seu delineado. Eu, no caso, vou usar aquele marrom mais escuro, que eu usei no cantinho externo. E aí você vai pegar este pincel, e com este pincel você vai encostando aqui, ó, a sombra bem perto da raiz dos cílios. Isso vai te ajudar por dois motivos. Primeiro, que com o pincel é mais fácil, e segundo, que com a sombra, se você borrar, ninguém vai ver porque é uma sombra. Então, para quem está aprendendo, é muito melhor. E eu não vou passar aqui, ó, aonde a gente fez esse pontinho de luz, porque se eu passar ponto de luz, essa sombra que está mais clara, ela vai ficar mais escura e aí não vai fazer o menor sentido, né? Então, essa é uma maneira de você fazer aí um delineado bem fininho. Vamos para os cílios. Eu vou usar o meu rímel da Clinique, que é um rímel que ele não dá um efeito muito power, até para eu conseguir deixar esta maquiagem um pouquinho mais discreta, ir contra quase que todas as outras maquiagens que eu tenho aqui. E eu vou passar só no cílio de cima. Se você gosta de passar no cílio de cima e no de baixo, não tem absolutamente nenhum problema. Porém, às vezes, passar em cima e embaixo deixa Ixi Maria, gente, que erro! Deixa o seu olhar mais aberto, tá? Então, observe se isso acontece em você. Uma outra dica, se você quer deixar o seu olhar mais puxadinho, pode valer a pena você passar mais rímel aqui no cantinho externo, porque aí você chama atenção aqui pro final do seu olho. Mas também é uma questão de gosto, assim, não vai fazer, nossa, grandes diferenças, mas pode ajudar nesse efeito. Eu borrei de novo aqui no cantinho externo, porque eu tô muito longe do espelho, gente. Tá muito difícil ser uma maquiadora cega. Deixa eu terminar essa maquiagem aqui com vocês, pra vocês conseguirem ter a visão do todo, né? Porque senão meio maquiada, meio não maquiada, vai ficar meio esquisito. Aconteceu um milagre, hoje eu estou com vontade de fazer a minha pele, então eu vou passar esse BB Blur da Effaclar, que eu gosto muito. E eu vou passar ele com um pincel. Esse é o pincel a primeira coleção da Marissade para Oceano, é o Oceano é ótimo. É o K80, eu vou colocar um pouquinho aqui no pincel. Quando eu digo um pouquinho, é tipo um pouquinho mesmo, não é um pouquinho da blogueira. E aí eu começo aqui pelo centro do rosto, que é onde tem mais impacto, e esfumo pra fora. Esse BB Blur, eu sempre falo aqui que
Ele é muito bom para quem tem pele oleosa, mas ele é melhor de ser aplicado com as mãos. É que às vezes eu não estou a fim de sujar as minhas mãos, como hoje, por exemplo. Então, eu tô indo com o pincel mesmo. E eu sempre começo a aplicar pelo centro do rosto, tá, gente? Porque o centro do rosto é o que tem mais impacto, então é onde eu quero que fique mais produto. Eu puxo um pouquinho, não deve estar aparecendo, mas eu puxo um pouquinho pro pescoço também, pra não ficar aquela divisão. Eu achei que ficou mais aqui do lado direito do que do lado esquerdo, então vou passar um pouquinho mais do lado esquerdo. Tem um vídeo aqui que é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, de como passar base com pincel. Se você tem dificuldade, eu recomendo que você vá lá assistir, porque ele vai mudar a sua vida mesmo. Terminar de dar uma leve corrigida aqui na minha olheira agora. Peguei esse pincel da Real Techniques e, de novo, a base que eu uso como corretivo da Kryolan, bem pouquinho, e eu vou passar mais aqui, ó, no meu cantinho interno. E eu vou aproveitar e dar uma limpada aqui, ó, no cantinho externo, porque normalmente aqui, às vezes a sombra desce um pouquinho mais do que eu gostaria. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, que o corretivo mais claro, ele ilumina e não corrige, eu vou te mostrar como é que você poderia usar um corretivo mais claro. Eu peguei um pincel menorzinho aqui, porque se eu usar um pincel muito grande, eu não vou conseguir fazer nada pontual. E eu vou pegar esta cor aqui, que assim, nitidamente não é meu tom de pele, é bem mais claro. Eu vou pegar um pouquinho desta cor, espero que tenha vindo pouco, porque eu não estou vendo quando está vindo. E eu vou pôr aqui, ó, veio muito, parabéns. Eu vou pôr aqui no meu cantinho interno do olho, que é onde eu quero iluminar. E aí eu puxo e esfumo. Veio muito mais do que eu gostaria, mas eu vou esfumar e vai dar tudo certo. Dá pra pôr um pouquinho aqui também no cantinho externo, se bem que não sobrou quase nada. Então eu iluminei aqui a minha olheira, só que no canto interno só. Eu não fiz aquele bendito triângulo que eu acho que as pessoas superaram, porque senão ia ficar aqui tudo muito claro e dar aquele famoso efeito panda. Vou passar o blush que eu sempre uso, o meu blush chique da Vult, que acho que saiu de linha porque não existe mais para comprar faz um bom tempo, e eu estou fazendo isso aqui, gente, durar para sempre, porque eu gosto muito desse produto. Ele é ótimo e ele tinha um excelente preço. Eu não sei o que eu vou fazer quando ele acabar, eu vou ficar muito triste. Provavelmente eu vou tentar usar um da Oceane, que eu vi que eles têm blushes de sticks também, né? Mas não é o mesmo custo-benefício da Vult. Vult, se algum dia você ver esse vídeo, por favor, volte a fazer esse blush. Agora eu só vou corrigir a minha sobrancelha e aí eu já mostro pra vocês como ficou. Eu não vou passar batom agora, gente, porque quando eu sento aqui pra gravar, eu gravo um monte de vídeo ao mesmo tempo. Então o de batom, a parte do batom eu vou gravar num outro vídeo. Terminamos, gente, ficou assim. Eu acho que dá pra perceber um pouquinho, né, que pelo menos não aumentou. Essa técnica não aumentou, não abriu mais o meu olhar. Então, anote aí novamente as dicas. Evite usar cores muito claras, muito branco, cinza muito claro, principalmente na sua pálpebra móvel. A pálpebra móvel é a porção da pálpebra que mexe quando você pisca, ou, para ficar mais fácil de reconhecer, é aquela parte que fica bem em cima do seu olho, tá? Não suba a sua sombra até o seu côncavo. O côncavo é o ossinho do seu olho. Sempre deixa a sombra até um pouquinho mais embaixo. Se você for maquiar a pálpebra inferior, a parte de baixo dos olhos, não faça um traço muito grosso, faça ele um pouquinho mais fininho. Vai passar lápis na linha d'água? Não usa o bege claro, usa um cinza, um marrom ou um preto. Quer fazer um delineado? Tente fazer um traço bem fininho. Se você não tiver intimidade com o delineador, faça um delineado com sombra, o efeito vai ficar exatamente igual e vai ser muito mais fácil de você fazer. E para deixar o olhar mais esticado, mais puxadinho, é só você pintar, literalmente passar a sombra aqui mais para fora, né, na diagonal, aqui em direção ao seu cabelo, que vai dar essa sensação do seu olhar ser um pouquinho mais alongado, um pouquinho mais puxadinho. Espero que eu tenha te ajudado. Amiga aí que me pediu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Testa aí na sua casa, todo mundo aí, e me conta se deu certo com vocês. Se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui pra mim, o seu joinha, se inscreve no meu canal, faz todo o passo a passo aí. E é isso, gente, a gente se vê em breve. Tchau!